né, sobre a unidade da igreja, que é um tesouro que todo cristão ele deve proteger. Então, como cristão católico que sou, eu faço essa breve live. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. A gente vive em um tempo em que as pessoas elas discutem muito, escutam pouco, e as redes sociais elas deram vozes a milhões. E também, com tudo isso, aumentou as divisões, que muitas vezes a gente vê católicos atacando outros católicos, padres criticando bispos, leigos ofendendo sacerdotes e até pessoas desejando uma igreja dividida. Então, dentro deste contexto que o Papa Leão fez um apelo muito profundo: não rasguem a túnica de Cristo. Essa frase ela vai nos levar diretamente ao Calvário, porque a origem dessa expressão foi quando Jesus foi crucificado e os soldados eles dividiram suas roupas, porém havia uma única túnica diferente. O Evangelho de João, capítulo 29, versículo de 23 a 24, vai dizer que ela era tecida de uma única peça, sem costura. Então, em vez de rasgá-la, os soldados decidiram sorteá-la. Então, desde os primeiros séculos do cristianismo, essa túnica passou a simbolizar a unidade da Igreja Católica. Então, assim como aquela túnica ela não foi rasgada, também a igreja ela não deve ser dividida. E foi o que aconteceu lá na Suíça, né, onde bispos foram consagrados, receberam o título, né, dividindo aí a igreja. Né? Então, o que significa rasgar a túnica de Cristo? Não significa destruir um pedaço do pano. Significa provocar divisões que são desnecessárias. Rasgamos a túnica de Cristo quando espalhamos mentiras, fofocas sobre a igreja. Quando a gente ataca padres por vaidade, por insulto, a bispos, né, sem caridade, transformamos diferenças em guerras. Colocamos ideologias acima do Evangelho. Fazemos da internet um verdadeiro campo de batalha. Então, cada ofensa pública contra um irmão na fé é um pequeno rasgo nessa túnica. A unidade, ela não significa concordar com tudo. Mas é importante a gente compreender isso de forma que a igreja sempre teve esses debates. Em 1988, houve também essa questão. Então, os apóstolos eles discutiram que os santos eles tiveram opiniões diferentes. Os concílios eles aconteceram justamente porque haviam questões difíceis. Mas existe uma enorme diferença entre dialogar e destruir. Podemos discordar com respeito, podemos defender a verdade com caridade. O maior inimigo da igreja são pessoas que não estão fora delas. Muitas pessoas pensam que o maior inimigo da igreja está fora delas e não está. Nem sempre. Ao longo da história, muitas feridas nasceram dentro da própria comunidade cristã. O orgulho, a vaidade pelo poder, enfim, a disputa por poder é a falta de perdão. Quando deixamos o amor desaparecer, começamos a rasgar aquilo que Cristo uniu. É isso. E o que Jesus ele pediu na última ceia? Jesus fez uma oração emocionante. Que todos sejam um. João 17, 21. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu sucesso político. Ele não pediu poder. Ele pediu unidade. Porque ele sabia que um povo dividido, ele perde a sua força. Então, como proteger a túnica de Cristo? Vamos lá? Vamos conversar? Cada cristão pode dar a sua colaboração de maneira simples. E eu vou ditar aqui 5 maneiras. Reze. A primeira, reze pela igreja todos os dias. Evite espalhar boatos. Corrigir com respeito, nunca com ódio. Busque conhecer a fé antes de criticar. Coloque Jesus
acima das disputas políticas e ideológicas. Então, vou fazer uma comparação bem simples, né? Imagine aí uma família, os irmãos, eles podem discutir, né? Se intrigar, talvez, podem pensar diferentes, um é de direita, outro é de esquerda, mas ninguém coloca fogo na própria casa. A igreja, ela é nossa família espiritual. Quando brigamos para destruir, todos perdem. Todos. Essa é a conclusão que eu faço, que a túnica de Cristo, ela continua sendo um símbolo vivo da unidade. O mundo já possui divisões demais. Cristo espera que seus discípulos sejam construtores da paz. E o representante dessa paz se chama Pedro. E Pedro foi o primeiro Papa. Antes de publicar ou criticar, você pergunte: isso vai ajudar a igreja ou apenas vai aumentar a divisão? Antes de responder com agressividade, você lembre-se, Cristo morreu por aquela pessoa também. É verdade? Se a gente quiser honrar Jesus, a gente deve defender a verdade, porque sempre, mas sempre, com unidade, respeito e amor. Então, que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, nos ensine a conservar intacta a túnica do filho dela, né? Amém? Um bom dia, Elias. Bom dia para vocês aí. Tudo